Houve uma época em que certos rostos calavam Hollywood inteiro. Os anos 80 foram a era de ouro daquelas mulheres cuja beleza, talento e aura marcaram uma geração inteira. Elas eram ícones, deusas do cinema, adoradas, admiradas e, ao mesmo tempo, engolidas pela luz ofuscante da fama. Mas por trás das imagens glamurosas, por trás da maquiagem e dos tapetes vermelhos, começou para muitas delas a verdadeira história. Uma história de pressão, solidão, dor e, por fim, renascimento. Hoje olhamos para trás não apenas para ver como elas mudaram exteriormente, mas para entender o preço que pagaram e a força que tiraram de tudo isso. Estas são as jornadas de 7 mulheres que na Europa estão entre as estrelas mais conhecidas de sua era. 7 vidas que oscilaram entre o triunfo e a ruína, e que, no final, nos provam que a verdadeira força sempre surge de dentro. Pronto para entrar no mundo delas novamente? 1. Julia Roberts. Há um sorriso que definiu décadas inteiras, o de Julia Roberts. Quando ela chegou a Hollywood no final dos anos 80, ninguém imaginava que essa jovem mulher com o olhar franco se tornaria a rainha dos anos 90. Mas então veio Uma Linda Mulher, em 1990, e a transformou em uma figura de conto de fadas moderna, cujo calor e leveza tocaram milhões. Mas por trás do sorriso mais famoso do mundo do cinema, Julia lutava com uma vida que mal a deixava respirar. Sua vida privada foi dissecada, cada relacionamento virava manchete, e fachadas perfeitas eram quase exigidas pelo público. O peso da fama a tornou vulnerável e exausta. Mas Julia Roberts não é a mulher que se deixa quebrar pelos flashes. Com Erin Brockovich, ela não só conseguiu sua atuação talvez mais forte, mas também um triunfo que lhe rendeu o Oscar e provou sua força como atriz de uma vez por todas. Ela se tornou mais do que a queridinha da América. Ela se tornou uma voz, um caráter, uma mulher com substância. Hoje ela vive mais reclusa, cercada por sua família, longe do barulho que um dia a engoliu. Ela aprendeu que a verdadeira grandeza não reside na juventude ou perfeição, mas na autenticidade. E é exatamente isso que a torna inesquecível. 2. Demi Moore. Quase nenhuma atriz dominou os anos 90 tanto quanto Demi Moore. Ela era o rosto de uma nova e forte imagem feminina, bonita, disciplinada, enigmática e cheia de força. Filmes como O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, Ghost, Do Outro Lado da Vida, Proposta Indecente ou Até o Limite da Honra a tornaram uma das mulheres mais cobiçadas de Hollywood. Mas por trás da casca dura se escondia uma alma cheia de rachaduras, uma infância caótica, uma vida sob constante observação, a pressão implacável da idade e da perfeição, tudo isso a corroía. Seus casamentos desmoronaram sob o peso do público e finalmente ela entrou em uma espiral de medo e dependência. Mas em vez de desaparecer, Demi fez o mais corajoso que uma estrela pode fazer. Ela falou abertamente sobre seus abismos. Sua autobiografia abalou Hollywood porque era vulnerável, honesta e completamente sem rodeios. Essa honestidade tornou-se seu ponto de virada. Hoje Demi Moore não representa mais o glamour inatingível dos anos 90, mas sim a liberdade de se aceitar, independentemente de expectativas e julgamentos. Uma mulher que se reencontrou e por isso parece mais forte do que nunca. 3. Jodie Foster. Jodie Foster nunca foi apenas uma criança prodígio, ela era um fenômeno. Com apenas 12 anos ela interpretou em Taxi Driver uma personagem que era praticamente impossível para uma criança. Mas a profundidade de Jodie, sua seriedade e sua compreensão instintiva dos abismos humanos deixaram o público sem palavras. Mas Jodie não queria ser a próxima vítima do sistema. Enquanto outras jovens estrelas ficavam na superfície, ela se retirou e estudou na Universidade de Yale para manter os pés no chão. Quando ela voltou, o fez como uma artista amadurecida, não como uma ex-estrela infantil apagada. Com Acusados, ela ganhou seu primeiro Oscar, 3 anos depois com O Silêncio dos Inocentes, o segundo. Mas seu maior triunfo talvez seja a maneira como ela vive, silenciosa, controlada, inteligente. Jodie Foster nunca perseguiu manchetes, ela buscou significado, e o encontrou. Hoje ela é uma das personalidades mais respeitadas de Hollywood, uma mulher que provou que o verdadeiro poder reside onde a mente, a integridade e o talento se encontram. 4. Kim Basinger. Houve uma época em que um único olhar de Kim Basinger
bastou para tirar o fôlego de Hollywood. Ela era a mistura perfeita de fragilidade e atração magnética. Uma mulher que não se olhava, mas se sentia. Com filmes como 007, Nunca Mais Outra Vez e, principalmente, 912 Semanas de Amor, ela se tornou o mito erótico de uma década inteira. Mas enquanto seu rosto brilhava nas telas, seu interior ficava cada vez mais sombrio. A fama a isolou, as expectativas a sufocaram, e sua vida turbulenta com Alec Baldwin se transformou em um campo de batalha público. Basinger começou a sofrer de ansiedade e agorafobia, e a luz outrora dourada ao seu redor se tornou uma jaula. Mas Kim não desapareceu. Em 1997 ela retornou, mais calma, mais séria, mais profunda. Em Los Angeles, cidade proibida, ela mostrou uma elegância vulnerável que lhe rendeu o Oscar e provou ao mundo que, por trás do ícone, havia uma atriz de verdade. Hoje ela vive longe da agitação, escolhe seus projetos com cuidado e parece mais forte do que nunca. Kim Basinger nos lembra que até os anjos mais bonitos podem renascer do fogo. 5. Winona Ryder. Winona Ryder nunca foi simplesmente parte de Hollywood. Ela era seu batimento cardíaco. Enquanto outros nos anos 80 queriam parecer impecáveis, ensolarados e perfeitos, ela trouxe algo completamente diferente. Melancolia, profundidade e uma sensação de sensibilidade de outsider. Em Os Fantasmas, Se Divertem, Atração Mortal e Edward Mãos de Tesoura, ela se tornou a voz daqueles que sentiam diferente, pensavam diferente, viviam diferente. Mas a fama é caprichosa. Seu relacionamento com Johnny Depp tornou-se uma obsessão midiática, e quando sua vida começou a desmoronar, as câmeras esperavam avidamente. O escândalo de furto em loja em 2001 se tornou seu ponto mais baixo público e a transformou em um símbolo trágico. E então Winona fez o inesperado. Ela desapareceu. Seguiram-se anos de silêncio, de busca por si mesma, por apoio, por dignidade. Quando ela retornou com Stranger Things, ela não era mais a It Girl torturada dos anos 90, mas uma mulher adulta, com os pés no chão, autêntica, humana. Winona Ryder mostrou ao mundo que o verdadeiro talento não desaparece, ele muda de forma, assim como ela mesma. 6. Brooke Shields. Antes mesmo de se tornar adulta, Brooke Shields já era um fenômeno global. Seu rosto angelical, seus enormes olhos azuis, ela era adorada e, ao mesmo tempo, duramente criticada. Papéis como em Pretty Baby e A Lagoa Azul a tornaram um símbolo de beleza proibida. Mas quase ninguém perguntou o quanto uma criança entende quando o mundo inteiro a observa. Hollywood a tratava como um produto, não como uma garota. Campanhas provocantes, falta de privacidade e uma fama que mal dava espaço para respirar. Tudo isso marcou sua juventude, mas Brooke tinha algo que muitos subestimaram: um intelecto afiado e uma vontade de ferro. Ela estudou na Universidade de Princeton, reformou sua carreira e lutou passo a passo para sair da sombra da escandalização. Sua vida pessoal foi cheia de turbulências, mas ela encontrou estabilidade, amor e finalmente uma voz que realmente mudou algo. Quando ela falou abertamente sobre sua depressão pós-parto, quebrou um tabu e ajudou milhões de mulheres que não ousavam expressar sua verdade. Hoje, Brooke Shields não vive pela imagem perfeita, mas pela história autêntica que ela mesma escreve. 7. Sigourney Weaver. Antes mesmo de o cinema saber que precisava de mulheres fortes, Sigourney Weaver chegou e mostrou como elas eram. Em Alien, ela criou com Ellen Ripley uma heroína que não precisava ser salva. Ela era quem salvava. Grande, séria, determinada e livre de qualquer clichê, ela revolucionou o mundo da ficção científica com um único papel. Mas Sigourney era muito mais do que Ripley. Nos anos 80, ela provou sua enorme versatilidade com Gorilas na Névoa e Uma Secretária de Futuro, recebeu indicações ao Oscar e se estabeleceu como uma atriz que podia combinar com maestria drama, humor e força. E enquanto Hollywood ficava cada vez mais barulhenta, ela permaneceu surpreendentemente quieta. Weaver viveu uma vida estável e tranquila, longe dos escândalos, casada com o mesmo homem há décadas, tranquila em relação ao envelhecimento e livre das restrições da perfeição cirúrgica. Quando ela retornou mais tarde com Avatar, ela mostrou ao mundo que a grandeza não tem idade. Sigourney Weaver é a prova de que a verdadeira força não é nem tendência nem máscara, é verdade. Quando se colocam todas essas histórias lado a lado,
percebe-se um padrão que vai mais fundo do que qualquer decisão individual. Essas 7 celebridades não parecem mais velhas porque envelhecem mal, mas porque foram empurradas para um sistema que trata a juventude como uma moeda. Um sistema que diz aos adolescentes que eles precisam prevenir rugas antes mesmo que elas surjam. Um sistema que vende procedimentos como salvação, mas omite as consequências a longo prazo. E um público que, ao mesmo tempo, critica as jovens mulheres quando elas parecem mais velhas e quando tentam parecer mais jovens. A verdade é, Kylie, Bella, Millie, Billie, Ariana, Dove e Jojo não são as culpadas. Elas são as primeiras vítimas de uma cultura de beleza que se alimenta da insegurança e se mede pela perfeição. Algumas pagaram o preço em forma de procedimentos irreversíveis, outras por meio de estresse, insônia e o peso de uma fama precoce. E todos nós temos uma pequena parcela de responsabilidade nisso, porque celebramos um ideal que ninguém pode cumprir. Talvez a percepção mais importante esteja exatamente aqui. A juventude não é um estado que se pode segurar, e a beleza não é uma corrida contra o tempo. Se começarmos a ver o envelhecimento não como um erro, mas como uma jornada natural, então devolveremos a uma geração inteira seu rosto e sua paz.